Bom dia, gente. A aula de hoje vai ser de ciências. O primeiro conteúdo é o conteúdo de reprodução, que é o conteúdo para vocês resolverem as questões da atividade 3. A reprodução é super importante para a preservação da espécie. E a reprodução ela pode se dar de dois tipos, pela forma sexuada e pela forma assexuada. A reprodução sexuada é o tipo de reprodução que é mais comum, que é mais fácil da gente observar, né? Ela ocorre a partir da união entre os gametas masculino e feminino, né? No caso do ser humano, espermatozoide e óvulo, né? Óvulo é o gameta feminino, espermatozoide o gameta masculino. Esse tipo de reprodução é importante para a diversificação das espécies, por conta que, durante esse tipo de reprodução, ocorre a troca de material genético entre dois indivíduos. Tanto no espermatozoide quanto no óvulo existe material genético. No espermatozoide tem o material genético do pai, do indivíduo masculino, e no óvulo apresenta o material genético do indivíduo feminino. Então, quando eles dois se juntam, vai ocorrer uma troca, uma união de material genético. E isso é importante para a diversificação, né? Para as espécies serem mais diferentes, os indivíduos de cada espécie serem diferentes entre si. Porque se não houvesse essa troca de material genético, todos os seres que fossem nascer seriam clones, né? Como a gente vai já ver na reprodução assexuada. As vantagens desse tipo de reprodução são: aumenta a variabilidade genética, né? A questão da diversificação, facilmente elimina mutações maléficas, porque um indivíduo tem uma mutação maléfica. Como ele vai se reproduzir com o outro e vai ocorrer a troca de material genético, então a possibilidade dessa mutação ser passada em diante é menor. Se ele fosse gerar um clone, com certeza no clone teria também essa mutação maléfica. Espalha mutações benéficas pelos machos, a seleção favorece as espécies adaptadas, entre outras vantagens. Já com relação às desvantagens, a gente tem a dificuldade na reprodução pela busca de parceiros, né? Existem em determinadas espécies uma competição muito grande, ou seja, muitos machos para poucas fêmeas, por exemplo, né? Já na reprodução assexuada, os seres reproduzem-se sem a participação de outro indivíduo, então eles se reproduzem sozinhos. As vantagens desse tipo de reprodução são facilidade em se reproduzir, né, porque ele não vai ter que procurar outro indivíduo para se relacionar, menor gasto de energia no processo de reprodução, porque a reprodução sexuada ela despende de um grande custo energético para acontecer. Eficácia na transmissão dos cromossomos, entre outras vantagens. Já as desvantagens estão em diminuir a variabilidade genética, né? Porque com a reprodução assexuada vão ser gerados basicamente cópias do pai e da mãe. Então a variabilidade genética vai ser bem pouca ou inexistente. Apresentar dificuldades em eliminar mutações, né, maléficas, porque como vão ser clones, se o pai tem uma mutação maléfica, ele vai passar para o seu filho. Não espalham mutações benéficas, entre outras desvantagens. Agora vamos para o próximo conteúdo. O próximo conteúdo é entrando na questão da reprodução assexuada, né, propriamente dita. E vocês vão precisar para fazer as questões da atividade 4. A reprodução assexuada ocorre de diferentes formas, né? Então, existem diversos tipos de reprodução assexuada. Entretanto, é comum nos lembrarmos apenas da reprodução por divisão binária, né? Onde um indivíduo, uma célula, vai gerar duas outras idênticas, na qual um organismo divide-se dando origem a dois, né? Na reprodução assexuada, a variabilidade genética é menor e não há presença de gametas, né? Já falei disso nos slides passados. Como vão criar basicamente cópias dos seus pais, mães, então a variabilidade genética é bem baixa, né? Ou inexistente. E também não vai ter a presença dos gametas, já que
a reprodução assexuada ela só acontece em um indivíduo, né? Não precisa de outro para a reprodução. Existem outras formas de reprodução assexuada, como a divisão múltipla, a propagação vegetativa, fragmentação, partenogênese e o brotamento. Por ser um tipo de reprodução assexuada, o brotamento não envolve gametas, por isso não há grande variabilidade genética, né? Acabei de falar sobre isso. Os filhos são idênticos aos organismos que os geraram, sendo muitas vezes referidos como clones, né? No brotamento, os indivíduos são gerados pelo processo de mitose. E vale destacar que em alguns casos ocorrem mutações, que podem resultar em variabilidade. Aí aqui é uma tabela contendo as principais formas de reprodução assexuada, bipartição, gemulação, divisão múltipla, multiplicação vegetativa, partenogênese, esporulação, fragmentação. Essas são as principais formas de reprodução assexuada. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.